Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à live do Leitura e Meditação. Hoje eu e a Priscila vamos falar sobre criatividade. Então sejam bem-vindos. É uma live especial que nós estamos fazendo hoje aqui no canal. A gente está muito feliz em estar aqui novamente com vocês para a gente falar sobre criatividade, falar sobre o processo criativo, sobre a meditação, de que forma essas duas capacidades e essas duas habilidades elas podem se... Ela está entrando aqui. Então, boa noite a todos. Vamos aguardar ela entrar. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Juliana, Mari. Hoje nós vamos falar de meditação e de criatividade. Priscila não conseguiu entrar, mais um minutinho que ela está entrando. Oi, boa Oi, noite. boa noite. Boa Tudo noite, tudo bem? bem? Tudo certo? Tá tudo Nosso áudio certo tá aí? bom? Tô te ouvindo bem. E o pessoal, tá ouvindo a gente bem? Para mim tá bom também. Tá bom, né? Ai, que Tá. ótimo que deu certo. Boa noite a todo mundo, sejam muito bem-vindos. Eu já estava aqui falando, Pri, que a nossa live hoje é uma live especial, né? Que a gente vai falar de Sim, meditação e criatividade. E a gente escolheu esse tema porque hoje é o dia da criatividade. Então a gente quis trazer esse tema tão pertinente às nossas práticas, né? E trazer essa é discussão verdade. aqui para o grupo. É verdade, verdade. É um tema muito caro, né, para nós, não só porque a gente trabalha com meditação, mas também porque a gente está a serviço do desenvolvimento humano e a criatividade é uma força propulsora da vida, das realizações, né, do potencial humano de todos nós, né? E é legal falar, né, Paula, que criatividade, às vezes, é importante a gente começar desmitificando a ideia, né? Muitas vezes, quando a gente pensa em criatividade, vem a imagem do artista, né? De, o que é um trabalho criativo? Vem ideias assim relacionadas apenas à arte, né? E hoje a gente quer dizer aqui que não, que a criatividade é uma característica, um atributo assim que todos nós temos e que podemos aplicar em qualquer setor da nossa vida, né? Seja no trabalho, na vida pessoal, para realização pessoal, em tudo, né? Para resolução de dilemas, conflitos, resolução de problemas, a criatividade, inclusive, cada vez que a gente vai se permitindo viver uma vida mais criativa, ela também se torna uma fonte muito grande de prazer e satisfação. Então, eu gosto de falar do tema da criatividade dessa forma bem ampla, né? E começar dizendo que todos nós somos naturalmente criativos, né? Eu acho isso bem interessante mesmo, porque a gente tem mesmo essa tendência, né, de achar que a criatividade só está relacionada à questão das artes, da música, da pintura, da escultura, a questão mais artística mesmo. Do design. Eu na adolescência tinha muito esse conceito. E aí você Uhum. vai percebendo que, na verdade, muitas das ações que a gente faz no dia a dia, elas passam pela criatividade. É que a gente fica também, eu acho, muito fixado em conceitos e conceitos sempre distantes, né? Daqueles conceitos inalcançáveis. Então, eu não sou tão bom, eu não sou um artista, eu não consigo criar.
Mas a partir do momento que a gente identifica situações na nossa vida que precisam ser solucionadas, que precisam ser pensadas e que a gente acha alternativas e possibilidades para as situações que acontecem corriqueiras, a gente também está exercitando a criatividade, né? Então, é Sim, muito importante a gente pensar na criatividade como uma coisa próxima da gente, né? Que a criatividade, ela passa pelas possibilidades inúmeras que estão na nossa vida, tanto na nossa vida pessoal, né? Na nossa casa, na nossa família, quanto no nosso trabalho. É que a gente acaba, às vezes, vinculando isso muito com o trabalho, né? Mas eu acho sim, que apenas isso. a criatividade, ela passa em todas as áreas da nossa vida, né? É preciso ter um pouquinho, né, de criatividade, um jogo de cintura ali para atuar em todas as situações, né? É verdade. Não só em todas as áreas, mas em todas as nossas formas de expressão. Se você é alguém que se comunica, né? Quantas vezes você pode lançar a mão da criatividade para a sua comunicação, né? Ou se você até estava dando esse exemplo que eu ao longo da semana pensando mais em criatividade, porque nós íamos fazer essa live, eu tive assim uma percepção e aí se tornou uma metáfora para mim, vou trazer para vocês aqui hoje, que entre as funções que eu tenho, uma delas é dona de casa, né? E eu estava assim, num dia a louça tinha ficado do dia anterior, a pia estava cheia de louça, e aí eu fui para a cozinha preparar uma refeição, e aí aquela pia cheia de louça, aquela confusão de utensílios, na hora eu me senti assim, sem vontade de criar um prato, sem vontade de cozinhar algo, né? Eu vi que eu tinha primeiro que pôr uma ordem ali para até ter ideia do que fazer para janta. E aí cuidei disso. No dia seguinte, já fui para a cozinha à noite preparar uma refeição com a pia sem nada, uma bancada livre, limpa. E aí me veio uma percepção. Eu já estava com a mente focada em pensar na criatividade para trazer para vocês hoje. E aí eu falei, poxa, olha aqui está uma relação, uma metáfora, né? O quanto a gente muitas vezes, diante de uma situação, eu trouxe o exemplo da pia porque, inclusive, criar um prato saboroso, criar uma receita, é uma expressão muito interessante da criatividade. Combinar ingredientes, né? Fazer algo próprio. E, e você vê que é no dia a dia, né? Cozinhar é um ato corriqueiro aí de muitos de nós. E o quanto, às vezes, a gente não se conecta com essa fonte criativa, com essa vontade criativa, com esse potencial de criação, porque o cenário, né, está confuso, tem utensílios ali que não são úteis no momento, e aquilo só de presenciar aquela cena você já se sente esgotado. Fazendo um paralelo com a nossa mente, né, é isso que eu queria chamar a atenção para vocês, porque a gente vai falar de mente e criatividade, meditação e criatividade, fazendo um paralelo com a nossa mente, que está o tempo todo povoada de ideias, povoada de pensamentos, povoada de informações que a gente vai recebendo ao longo do dia. Sempre falo isso, porque principalmente hoje, nessa era digital que a gente vive, o tempo todo a gente está recebendo informação. E quantas vezes a gente passa e vai de um dia para o outro sem parar para fazer, vou colocar entre aspas, uma limpeza desse cenário, dessa bancada de criação, né? Sem perceber que utensílios tem ali que não são úteis, não vou usar mais. Então, quantas vezes a gente não para para perceber, né? E não tem essa clareza. Então, essa metáfora me trouxe essa relação, porque a meditação, ela proporciona muito isso, né? Uma observação da nossa mente, perceber o que se passa e gerando clareza, né? Então, outra relação que a gente faz, até te comentei em um outro encontro nosso, é assim, todo dia a gente toma banho, né? Toma banho para se higienizar, tirar as impurezas do dia. Mas quantas vezes a gente para fazer essa higienização da nossa mente, vamos falar assim? E a nossa mente está ali, olha, recebeu um fluxo enorme de informações, de conteúdos,
fora os próprios, né, que vêm de preocupações, no caso, quando a gente se transporta para o futuro, ou vem de memórias, quando a gente está mergulhado no passado, se misturando com tudo que chega. Então, vocês podem pensar, né, trazendo agora para olhar aqui, o quanto essa mente está cheia de coisa todo dia, né? E aí, vamos pensar em criatividade. Qual a nossa disposição, vontade para criar, ter novas ideias, como a Paula falou, pensar em soluções novas para situações do dia a dia? Qual a nossa habilidade quando a nossa mente está assim tão tumultuada, né? Então é um pouco por aí que a gente vai falar hoje, a gente vai trazer umas dicas para vocês. A live também pretende trazer ideias, assim, coisas que vocês possam aplicar, né? E começar assim a, quem sabe, o que fizer sentido para vocês, já começar a implementar também. É muito importante isso que você disse, né? Da gente liberar espaço para criar, né? Sim, Da gente abrir espaço para criar. E também da gente ter abertura para mudanças, para ver sim, outras coisas e para ver as coisas de formas diferentes, né? é, Porque às vezes a gente está tão dentro ali das situações que a gente acha que não tem mais jeito, que não é possível mais fazer sim, nada, que não é é, possível ter uma ideia criativa naquele ambiente ou naquele local ou para aquelas situações. E quando a gente amplia a nossa visão daquela situação ou passa a olhar aquela situação por um outro ângulo, a gente percebe que tem muitas possibilidades. Então, eu fiz uma analogia, que fiz umas pesquisas para até pensar em como é que eu poderia trazer essa questão da criatividade para a live hoje. E aí me veio muitas coisas, né? Palavras que são a criatividade para mim ela está relacionada a um desenvolvimento, a uma evolução, a um processo de mudança, a um estímulo novo, a um treino. Então, tudo isso, a criatividade é um exercício diário de olhar para as coisas que são rotina na nossa vida de formas diferentes. E aí a gente pensa, né? A meditação nos traz uma possibilidade de romper hábitos, né? Porque a nossa mente, ela foi feita para pensar e ela é meio preguiçosa. Ela gosta de ter rotina, ela gosta de ter é, as sinapses ali já consagradas e criar novas para a mente é um desgaste energético. Só que quando a gente se satisfaz com essas sinapses corriqueiras e rotineiras, a gente está perdendo possibilidades de conhecer coisas novas, né? E se abrir para outras possibilidades. Então, a ideia que a gente traz aqui é se abra para o novo, experimente coisas diferentes, pense de forma diferente, converse com pessoas que pensam diferente de vocês. Então, assim, as associações de ideias diferentes, eu sempre penso que quando eu tenho uma ideia, Priscila tem outra ideia, se nós juntarmos as nossas ideias, nós podemos ter 3 ideias. Mas se nós tivermos sempre ideias semelhantes, a gente nunca vai crescer. A gente vai ficar sempre naquele mesmo ciclo. Então, quando eu converso com pessoas diferentes, eu leio assuntos diferentes, me abro para experiências novas, eu estou abrindo espaço para a minha criatividade. Eu estou dando espaço para que a minha mente pense em novas possibilidades, que ela tenha novas alternativas, né? E tudo isso a gente percebe que a prática da meditação nos traz. Ela traz essa possibilidade da gente ampliar a nossa visão, da gente olhar para as situações corriqueiras de uma forma diferente. Eu estava comentando com a Priscila hoje sobre, a gente estava, né, falando sobre a live, e eu comentei com ela o quanto eu tenho percebido coisas novas no meu trabalho.
E hoje eu estou na empresa há 19 anos e na função que eu exerço hoje, 9. E aí a gente pensa, como que pode você, 9 anos numa empresa, hoje estar tendo novas formas de olhar para o seu trabalho? Porque é isso, você vai redescobrindo, às vezes a gente entra num momento de piloto automático e vê, ai, eu não tenho mais espaço nesse local, eu não sei mais o que fazer porque tudo é rotina, não vejo mais nada novo. E se você passa a se questionar e a mudar a sua forma de enxergar aqueles locais, aquelas situações, você começa a descobrir coisas novas e você consegue criar coisas novas. Então, nosso convite é esse, né? Trazer essas pequenas mudanças, pequenos gestos que fazem com que a gente vá mudando algumas situações e colocando uma pitadinha de criatividade na nossa vida, né? É isso mesmo. A gente acaba sempre concluindo, né, que toda transformação começa com mudança de perspectiva. E como a Paula falou, uma pitada, né? Não precisa ser uma mudança radical, mas são pequenas mudanças aplicadas diariamente, né? Olhar, como a Paula comentou, olhar para uma mesma tarefa que você está acostumada a fazer há anos, né? Olhar com uma visão assim, uma perspectiva de novidade, de frescor, né? O que mais eu posso ver nisso aqui de possibilidades, né? O que mais de possibilidades ou formas diferentes essa situação me apresenta? Porque a mente nos conta muitas histórias. E uma delas é que a gente, como a Paula falou, por uma economia energética para o cérebro, a gente vai se habituando às coisas como elas são, habituando às coisas da maneira que elas funcionam. E vamos criando histórias mentais que nos dizem que, ah, não, isso aqui é sempre assim, isso aqui é dessa forma. Ou até aprendemos a fazer algo de uma maneira e o piloto automático, vamos reproduzindo dia após dia, semanas após semanas e anos após anos. Muitas vezes sem olhar de uma forma diferente. Então, falar de criatividade é falar de inovação. E falar de inovação é falar para todos nós, para todos vocês que estão aqui hoje, para mim, para Paula, para pessoas que atuam profissionalmente em qualquer setor ou que não necessariamente no âmbito do trabalho, mas sejam quais forem os seus interesses, a inovação está à sua disposição. Inovação não é só no Vale do Silício, na tecnologia, no campo da tecnologia. A inovação pode acontecer nos pequenos gestos diários. A inovação não depende de recursos tecnológicos. Às vezes nas empresas a gente vê muito isso, né, Paulo? Que uma associação de inovação com presença de recursos cada vez mais sofisticados. E isso é uma história que a mente nos conta. É possível, sim, e é, na verdade, mais provável que a inovação aconteça com mudanças na mentalidade de pessoas que estão ali. Né? Mais do que recursos, mais do que disponibilidade. A criatividade é uma perspectiva que a gente pode ir adotando dia a dia. Né? Isso é importante também, como eu estou falando das histórias que a mente conta, porque muitas vezes a mente vai contar essa história, né? Ah, eu poderia desenvolver algo criativo no meu trabalho, ou na minha vida, ou aqui, se eu tivesse tal coisa, tal recurso, né? E muitas vezes não é. Muitas vezes é uma estratégia da mente para nos mostrar que as coisas não podem ser modificadas. Então, vamos criando assim argumentos. A mente cria argumentos o tempo todo. A gente precisa disso. Nossa mente, ela é o campo racional que a gente tem. Precisa criar argumento, fazer comparações. É uma habilidade da qual depende a nossa vida, né? Porém, a gente quer trazer aqui hoje um olhar para vocês dessa sutileza, né? De combinar a criatividade pensando também no campo da intuição. Então, reconectar a criatividade propondo uma mudança de olhar. Né? Então aí a gente já começou a falar um pouquinho das dicas, né, Paula? Que a gente vai trazer É, hoje.
É isso mesmo, Pri. E aí você falou do Vale do Silício, né? E aí você me fez lembrar do livro que eu usei muito também para essa live, que é o livro Inovação, que o Carmine Gallo escreveu sobre o Steve Jobs. E um É, dos slogans que o Steve Jobs usa é pense diferente em inovação. Então, quando a gente quer criar ou a gente quer inovar, a gente precisa pensar diferente. E o que ele fala também sobre a criatividade? Uma das frases de Steve Jobs nesse livro é: criatividade é apenas conectar coisas. E o que é conectar coisas, né? É você ter uma ideia e conectar ela a outra ideia, a outras situações. Mas para a gente fazer essas conexões, é preciso que a gente esteja aberto, é preciso que a gente sim. esteja disposto a pensar coisas diferentes, sem aquela questão, né? Sem a questão das ideias pré-concebidas. Opa, acho que travou a internet. Então, eu acho que pensar em diversidade. Pri, você está me ouvindo? Parece que para mim você travou. Paula, eu não tô te ouvindo mais. Vocês estão me ouvindo, gente? Porque para mim a Priscila deu uma Comenta aqui travadinha. Quem comigo se está na vocês estão live, ouvindo. Não sei se é a minha pode me internet ou se é informar a se da está vendo a Paula. Pri? Oi? Oh, eu acho que a Pri travou. Vocês estão me Travou, ouvindo? né? Acho que ela vai Desculpa, precisar gente, entrar de travou aqui pra mim. novo. Não sei se. Ela, ela saiu, ela vai entrar daqui a pouco. Eu vou voltar aqui falando, então. Eu até me perdi aqui no que eu estava falando, porque a internet tem dessas coisas, né? A gente precisa, então, conectar ideias, né? Fazer essas conexões. O som tá bom, o problema é que travou a imagem da Priscila. Ela tá entrando de novo aqui, gente. Só um minutinho. Oi, voltei. Oi, Minha internet voltou. caiu, desculpem. Você estava travado. O pessoal, eu perguntei para o pessoal se estavam me ouvindo, mas eles estão dizendo que estavam ouvindo, mas que você estava travada, né? Eu Então, falei que a gente, internet tem dessas coisas, e eu até me perdi aqui um pouco no que eu estava falando, porque aí eu fiquei preocupada com a tecnologia e me perdi no foco. Mas eu vou voltar aqui, porque a gente. Ah, das diferenças, né? A gente estava falando das diversidades. Então, conectar ideias, para a gente conectar ideias e para que isso se amplie, é muito importante a gente ver coisas diferentes, né? A diversidade hoje é muito importante. Quando a gente fica só ali naquele nosso mundo, é mais difícil que essa criatividade se desenvolva, porque você está sempre vendo as mesmas coisas, pessoas dizendo as mesmas coisas. Então, se abrir para a diversidade, se abrir para o diferente, faz parte de um exercício de criatividade, né? Essa era uma das dicas que a gente ia dar. E eu acho que saber por que a gente faz determinadas coisas, né? Sair do automático também é uma dica importante. Eu acho que repensar as nossas atividades, né? Porque às vezes a gente está tão no automático fazendo determinadas coisas que a gente não para pensar se a gente pode fazer diferente, se a gente pode melhorar aquele processo, se aquele processo ainda é pertinente à situação. Então, é sair desse automatismo. E aí, novamente, a meditação nos ajuda nesse romper com hábitos que são arraigados, né? E, e essa questão da, da ação, de você questionar o que você faz e entrar sair desse piloto automático, também tem a questão de
será que eu vou acertar? Será que eu vou errar nas ações ou nas atitudes que eu vou tomar? Permita-se falhar, né? Nós não temos todas as soluções, a gente não sabe todas as respostas, então a gente precisa tentar, né? A gente precisa dar esse passo de avançar em direção a coisas novas, porque a gente só vai saber o que é experimentando, né? A gente não tem a possibilidade de saber antes se a gente não provar. E a inovação, na verdade, ela é uma característica também de pessoas arrojadas, de pessoas corajosas que se lançam ao novo, né? Então, o nosso convite hoje também é isso. Se lance, né? Saia um pouco dessa zona habitual de conforto. E a gente está falando, não precisa se jogar no precipício, né? Vai dando passinhos, pode ser no passinhos lentos, mas se arrisque, saia daquele habitual, saia daquilo que já é conhecido para você, né? Sim, Pri, a gente isso. está na metade da live. Vamos fazer a nossa meditação? Ou você tem Vamos, mais alguma coisa para complementar de ideia? eu pensei em prolongar um pouco, falar mais algumas dicas, né? E aí a gente vai caminhando para a Então, meditação. Pode ser? em- claro. Ah, então tá bom. Você falou do piloto automático, né? Esse é um ponto crucial aqui, quando a gente fala em criatividade e meditação, porque quando a gente tira a mente do piloto automático, e cada vez que você senta para meditar, você faz isso, a mente se expande, né? E Einstein tem uma frase que ele disse que, assim, uma mente que se expande não volta mais ao seu tamanho anterior. Então, isso mostra para a gente também essa ideia de progresso, de caminhada, né? Eu gosto muito de falar isso e no sentido da gente reconhecer o que a gente vai fazendo, né? Porque sempre vem aquele crítico, né? Ai, hoje eu tô tão criativa, tal. Amanhã você acorda o dia, sua mente está com outra coisa, está com outras demandas, fala, ai, minha criatividade toda foi embora. Não, ela não foi. Você sempre está em expansão, você sempre está evoluindo, né? E tem também um dizer da Maya Angelou, que é uma escritora americana, poeta, maravilhosa, que ela fala que criatividade é um recurso que quanto mais você usa, mais você tem. Então, outra coisa a gente também é abrir mão desse medo de que, ai, se eu usar tudo aqui nesse projeto, se eu usar tudo aqui nessa. Hoje parece que não vai sobrar nada. A gente às vezes fica nessa tendência de escassez, né? Então, não, usem sim, e quanto mais você usa, mais você vai ter. E a gente percebe muito isso. Quando você começa a aplicar, criar algo, um processo, algo, como a gente falou aqui o tempo todo, né? Seja qual for a sua forma de criação e expressão no mundo, quanto mais você cria, mais fermento você vai colocando na sua criatividade. Uma criação leva a outra, e como a Paula bem pontuou, uma interação nova com algo diferente leva a outra conexão e só cresce, só amplia. Então, abram mão do receio de perder a criatividade ou acordar um dia e falar, ah, hoje eu não estou criativa, acho que eu não sou, foi só um devaneio. Não, está sempre em crescimento, sempre em crescimento. É um Eu vou só. treino, né, Pri? É É um verdade. treino, né? Sim, verdade. Então, assim como tudo, né? E todo dia a gente está treinando. A gente pode estar treinando nos manter nos mesmos hábitos mentais. Mas a gente pode, vocês estão aqui hoje, estão em busca, né, de meditação, de autotransformação, pode escolher o outro caminho. Treinar a quebra dos hábitos mentais, treinar o pensar de forma mais ampla. Porque todo dia a gente está treinando, seja de forma consciente ou não, todo dia a gente acorda, conduz as atividades no dia, termina o dia, recomeça. Querendo ou não, estamos treinando algumas habilidades. Então, que a gente possa escolher quais habilidades a gente quer treinar, né? Então, o que eu tinha anotado aqui para falar para vocês, e fiquem atentos depois no feed, a gente vai postar essas dicas, né, Paula? Que esse tema da Sim. criatividade muito importa aqui pra gente, é um tema fascinante, que tem tudo a ver com o que a gente pretende levar, né, de transformação por meio da meditação.
Então, eu vou passar aqui de forma breve, porque a gente vai fazer a nossa prática ainda, né? Então, aqui, eu relacionei aqui. Se você quer ampliar a sua criatividade, amplie a sua percepção. A criatividade, ela nasce da percepção. Quando a gente cria algo novo, é porque a gente percebeu algo. Você percebeu uma necessidade, percebeu um recurso, inventou algo com aquilo, percebeu um desejo, uma vontade. Toda a criação surge de uma percepção. Então, o caminho para cultivar e crescer a nossa criatividade é cultivar a nossa percepção. E aí, falamos aqui da meditação, uma forma incrível de praticar isso, né? Como a Paula já comentou, a gente abandonar o medo de errar e o medo do julgamento. Isso impede que muitas criações venham ao mundo, né? Nosso medo de não agradar, o medo de não fazer certo, como se o mundo já tivesse todo parametrizado, né? Cheio de parâmetros do que é certo, do que é errado. Então, novamente, aqui a gente está propondo essa quebra de hábitos e ampliação de perspectivas, né? E de julgamentos. Pri, posso Terceiro, complementar nessa questão de claro, por certo e favor. errado? Eu Sim, acho que essa questão de certo e errado, ela sempre precisa ser questionada. Eu acho que tem muitas coisas, sim, que a gente tem normas, né? Tem todo nós vivemos numa sociedade que demanda normas. Mas tem algumas sim, situações que a gente vem trazendo de de crenças que a gente foi comprando de que é assim que tem que ser feito, isso é o certo, isso, isso é aquilo é errado. Então, né? eu acho que o processo criativo também é questionar essas situações. Eu sempre Isso, fiz assim porque este é o certo, né? Eu gosto sempre de pensar que, por exemplo, se eu tiver que ir para o litoral, eu tenho vários caminhos para ir. Eu posso pegar várias rodovias para ir para o litoral. E não existe um caminho certo ou um caminho errado. Existe talvez um caminho mais sinuoso, um caminho mais com menos curvas, um caminho que vai ser mais longo, um caminho que vai ser mais curto. Talvez um seja mais bonito, tenha uma vista mais agradável. é, Então, é pensar no porquê que eu escolho determinado caminho, né? Por que que eu escolho determinadas situações? E não porque eu escolho este porque é certo e o outro é errado. Porque aí entra também naquelas questões de que a minha ideia é certa e a ideia do outro é errada, né? E quando a gente percebe que a minha ideia pode ser certa e a ideia do outro também pode ser certa, a gente abre mão dessa verdade absoluta e cria, né? E abre espaço para criar, abre espaço para criatividade. Então, você o dizer isso, questionamento é muito importante. sim, com certeza, né? Você dizer isso, que perceber que algo que eu penso pode ser considerado certo e que o outro pensa sobre o mesmo objeto pode ser considerado certo, me leva a pensar na questão da permeabilidade, né? Que também tem a ver com essa questão da força criativa que a gente está falando aqui hoje, né? A criação, Uhum. geralmente, é uma combinação de elementos. Tudo que é criado, você vê que toda criação combina elementos, né? A Paula falou no início da live de criatividade como capacidade de estabelecer relações. Então, tem sempre, quando a gente fala de criação e criatividade, elementos que a gente combina, né, com uma nova visão, com um novo olhar. E pensando, vamos dizer, em criação, autoralidade, o que você combina e dá a sua identidade para aquilo, dá a sua visão. Não é preciso julgar a visão das outras possibilidades como certas ou erradas. É mais rico quando a gente vai para o campo da fronteira permeável, né? É isso Eu acho mesmo. que faz muito disso. Gente, agora aqui, olha, reforçando outro ponto. Então, a gente fala também sobre abrir-se para o novo com curiosidade. Paula já falou bastante sobre isso aqui, de buscar coisas diferentes, tentar fazer coisas
gesto no dia a dia, né? Mudar um Sim. caminho, aquilo já pode conduzir a um novo Ih, olhar, travou de né? novo? Acho que travou Gente, de novo, hein, desculpa. Paula? Acho que a internet da Priscila Travou de novo. caiu de novo. Boa noite para quem já entrou. A gente vai ficar aguardando a Priscila entrar de novo. Para quem está na live, se vocês tiverem dúvidas do que a gente está falando, se quiser complementar com algum comentário, fiquem à vontade, tá? A live é de vocês. Sintam-se à vontade para complementar alguma coisa, perguntar. Pri, voltou? Voltei, gente. A internet hoje não tá favorável. Não tem Acho... problema, eu deixei aqui aberto para o pessoal ir perguntando se quem estiver na live tiver interesse de questionar alguma coisa, quiser Ah, por complementar favor. alguma coisa, É né? isso mesmo. Foi o que eu falei, é um bate-papo, a gente está trazendo algumas ideias, mas se tiver alguma dúvida, a gente está aberta também para ouvir vocês Inclusive, ouvir o que vocês pensam sobre criatividade, né? sobre Ou experiências criatividade. pessoais. Comenta aqui pra gente se está fazendo sentido. Ou se vocês fizeram, se o que a gente trouxe até agora fez vocês lembrarem, ou pensarem de algo relacionado à experiência de vocês. Comentem aqui, porque sempre enriquece muito. Eu acho que Sim, eu tinha concluído abrir-se para o novo com curiosidade, né? Essa dica que você falou bastante isso. hoje, né? De buscar o novo, se abrir para o diferente, né? E assim possibilitar novas conexões, né? E aí eu coloquei um outro ponto aqui que favorece a nossa criatividade, que é o gesto da gente se nutrir, se restabelecer, cultivar o nosso autocuidado. Então, o que eu quero propor aqui nesse sentido? O quanto a gente às vezes se cobra ser criativo, né? Nossa, eu tô precisando ser criativo no meu trabalho ou em casa, alguma situação, eu preciso ter uma ideia, preciso ter uma ideia. Quanto mais aquilo se torna um peso, uma obrigação, né? Mais a gente se desconecta de vivenciar coisas que nos regeneram, nos abrir para aquilo que nos dá prazer, para aquilo que a gente gosta. Quando a gente está com uma ideia fixa em algo que a gente precisa fazer, nossa tendência é, às vezes, abandonar o nosso autocuidado e a prática de autorregeneração, né? Então, o que eu quero propor aqui para vocês? Se vocês têm feito, né? E um convite, então, para trocar a autocobrança por Ai, essa eu acho que caiu nutrição, de novo. né? Acho que vou cair de novo. Pri. Nossa, tá muito ruim. Gente, só um minuto. Complementando o que a Pri estava falando, até ela entrar aqui novamente, a questão do que a Priscila estava falando é como é que a gente se nutre de autocuidado? Como é que a gente abre espaço na nossa vida para fazer atividades que nos dão prazer, para cuidar do nosso lazer, para cuidar de um passeio, de fazer uma atividade que sai da questão só de trabalho, de execução por responsabilidade, da gente fazer coisas novas também de atividades que nos dão prazer, que simplesmente nos nutrem. Priscila, acho que está entrando aqui, gente. Só um minutinho. Hoje a internet dela, acho que está com um problema, porque não quer conectar. Enquanto isso, gente, vocês não querem dizer aqui pra gente o que vocês estão achando, quem está na live, de que forma que
Tá ressoando aí essa questão da criatividade para vocês? Oi, Voltei. voltou? Gente, desculpa, minha internet está bem estável hoje, acho que é por causa das chuvas fortes Ah, que ando pode caindo, ser. porque tá bem estável. Então, Eu desculpem tentei, e conto com a paciência de vocês. eu tentei complementar também um pouco, Pri. A gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado com o nosso tempo, só por conta da prática. Tem 15 minutinhos. Tá bom. Então, Quer terminar de fazer as dicas? eu vou só então falar uma última aqui, porque o tempo sempre passa mais rápido do que a gente imagina, né? Que é equilibrar consumo e entrega. A gente, como eu comentei no início, né, e não é novidade para ninguém, a gente vive num mundo cada vez mais com informações acessíveis e uma enxurrada de informações que, inclusive, a gente muitas vezes nem está buscando, estão ali nos seduzindo, né? E, inclusive, o que a gente busca é muito fácil de acessar hoje em dia, né? Saciar a nossa curiosidade. E não é só pelo digital, né? Mas a gente interage de várias formas ao longo do dia, a gente faz leituras, a gente vê um vídeo, vê televisão. A gente, resumindo, a gente recebe muita informação. E o quanto a gente está construindo, elaborando algo nosso e criando com tudo isso, né? Então, quero trazer para vocês essa ideia de equilíbrio, que tudo no universo, né, no nosso corpo, na vida, funciona num movimento de equilíbrio. Observe a nossa respiração, por exemplo, já fazer a meditação daqui a pouco, é sempre inspiração e expiração, né? Tem esse movimento, o ir e o vir, e isso mantém a vida, sustenta a vida, né? O movimento do nosso corpo, que nos permite andar para lá e para cá, todos os movimentos só são possíveis com a contração e relaxamento dos músculos, né? Então, para manter viva a vida criativa de vocês, pense sempre nisso, no equilíbrio entre tudo que está chegando na sua mente até você e o quanto você está se permitindo esse tempo de elaboração e entrega por meio de criação, né? Então, esse equilíbrio é fundamental. Então, isso vai nos alertar um pouco para ver a qualidade do que a gente está consumindo, ver a quantidade, o quanto isso está nos alimentando ou não. Todo dia temos poder de escolha, né? Então, quero chamar a atenção de vocês para isso. E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso papo. Vamos fazer uma prática? A gente tem cerca de 12 minutos, né, Paula? Isso. A Mari contribuiu aqui com a gente, pra gente, ó, ela falou que ela gosta muito de tirar um tempo para a criatividade. Isso é bem importante. Esse momento de criar, né? É muito bom. A gente precisa ter mais momentos desses. Sim. Então vamos lá. Vamos fazer uma prática breve, né? Mas sempre importante aqui nos encontros do leitura e meditação é ter o nosso momento de prática, né? Lembrando que a qualidade da sua prática é muito mais significativa do que a quantidade, né? Quantidade. Então vamos lá. E esse é um convite que a gente leva para tudo na vida, né? Trazer esse questionamento da qualidade. Que qualidade está tendo tudo que eu interajo no dia a dia? Que qualidade eu estou aplicando nas minhas relações, no uso do meu tempo, né? Então vamos lá, vamos para o momento de pausa agora e finalização do nosso encontro. Eu quero convidar todo mundo, se você tiver com o celular na mão ou numa posição assim e quer fazer a nossa prática, posicione o celular em algum cantinho aí na sua frente, para que você possa assumir uma posição de alinhamento. Então eu vou convidar vocês a encontrar essa posição confortável, né? Sugiro que seja a posição sentada, mas se você estiver deitado e quiser permanecer assim, você pode permanecer. Só cuide do alinhamento do seu pescoço, cervical e coluna, para que não traga nenhum desconforto e você possa sentir esse eixo do seu corpo. Encontrando a posição confortável, te convido então a fechar os seus olhos suavemente e vamos colocar uma intenção de nos conectar com a nossa percepção, nosso potencial criativo, que tantos falamos aqui hoje.
E vamos fazer isso no movimento de interiorização. Vamos tirar uma pausa aqui juntos para olhar para dentro. Então, vamos permitindo que o nosso corpo se aquiete, fique estável nessa posição. Vamos observando esse eixo formado pela nossa coluna, cabeça e pescoço. Observando quanto esse eixo nos sustenta, nos dá estabilidade. E confere ainda dignidade ao nosso corpo, à nossa presença. Sentados com dignidade. Vamos permitindo nos enraizar nessa postura. Se você está sentado, sinta o apoio dos seus pés no chão, o contato da sola dos seus pés com a superfície, o peso, sinta o peso dos seus pés no chão. Agora, ampliando esse olhar e essa sensação, perceba o peso do seu corpo apoiado no chão, no encosto que você está. No chão, na cadeira. Vamos permitindo ao corpo entrar nesse estado de quietude. Lentamente, vamos observando agora a respiração, sem alterar, sem modificá-la, somente observar como ela acontece. Vamos observando esse movimento do ar com genuína curiosidade. Observando e sentindo esse ar que entra pelas narinas, percorre o nosso corpo, oxigena tecidos, músculos, órgãos, e o seu movimento de retorno, expirando. Fiquemos uns momentinhos aqui só observando esse ir e vir da respiração, do jeito natural, do jeito que ela está acontecendo. Somente observe o ar que entra e o ar que sai. Observando com curiosidade e genuíno interesse. Procurando ver esse ato vital como se fosse a primeira vez. Abrindo mão do que já sabemos ou não sabemos sobre o respirar. Vamos explorando temperatura desse ar, quando entra e quando sai. Investigando o ritmo. Em que ritmo acontece?
E agora, ampliando essa percepção do que se passa neste momento presente, no corpo, investigando o que acontece com a mente quando você observa a sua respiração dessa forma. O que acontece com seus pensamentos quando você observa a sua respiração dessa forma. Vamos acolhendo tudo que se apresenta diante da percepção. Com gentileza e sem necessidade de julgar, qualificar se é bom ou ruim, somente observar. Aguçando a percepção. Agora, gentilmente, devagarinho, vamos sentindo nosso corpo como um todo, integrado a esse ir e vir da respiração, a percepção da mente, integrado ao aqui e agora. Lentamente, convido você a fazer uma respiração lenta e profunda. E mais uma vez, mais uma respiração lenta e profunda. Vamos delicadamente movimentando as pontas dos dedos das mãos, dos pés, nos reconectando com o espaço em que estamos, nos reconectando com o aqui e agora em sua totalidade, mantendo essa qualidade de atenção e de presença. Vamos finalizando a nossa prática e ao seu tempo, quando se sentir pronto, podendo abrir os seus olhos. Bem, olha que bom, minha conexão não caiu. Continuei aqui. Pois é, que bom, foi muito bom. Foi o que você disse, né? A gente tem que pensar na qualidade, não na quantidade, né? Porque Sim, apesar de ser rápido, foi bem uma conexão bem profunda. Eu senti bem uma entrega, sabe? Se entrega para esse momento de pausa. Foi muito bom, poxa, que bom. muito bom. Pessoal, que bom, Paula, obrigada. Pessoal, estão todos bem? Vocês fizeram a prática? A Dora está comentando que foi ótimo. Que bom, Dora. Obrigada pela presença de todo mundo. A gente, como Que de bom. costume, vai deixar a reprise no canal. Vocês podem assistir. A gente viu que muita gente chegou depois. Tem Vocês bastante podem gente assistir. entrando agora. Sejam bem-vindos, né? Vai ficar no canal para assistir. Vocês podem mandar as dúvidas, tirar
dúvidas, mandar os questionamentos para a gente, que nós estamos por aqui, né, Pri? Tá? Estamos sim, estamos a serviço aqui para ampliar a percepção, nossa percepção e ampliar o nosso potencial, né? A gente veio falar hoje de criatividade. Gratidão, Juliana. Ficamos muito felizes de você estar aqui hoje com a gente. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo. Estamos a Gratidão a serviço todos. por aqui, pelo canal, dos nossos encontros. Lá no post, no feed, a gente postou a nossa agenda, então a gente vai se ver de novo ao longo desse mês, tá? E aí é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Pri, agradeço a presença de todos. É um prazer estar aqui falando de temas que para a gente são muito caros, né? Que a gente gosta muito, e meditar com vocês é sempre um prazer. Gratidão a todos, uma boa noite, bom descanso e uma ótima semana para todos. Tchau, Boa noite a gente. todos. Tchau. Obrigada, Pri. Tchau. Obrigada, Paula. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.